Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube de negócios e você vai assistir agora uma palestra que eu fui contratado para fazer para um lançamento imobiliário. Então, nessa palestra eu falei com um grupo de corretores que estavam no evento de lançamento de um empreendimento imobiliário aqui em São Paulo e eu falei para esses corretores de imóveis como é que eles devem se posicionar na internet para poder vender mais. Então, uma palestra sobre posicionamento. E também falei sobre mentalidade para os corretores de imóveis poder se destacar. Como é que ele tem que ter uma mentalidade de atleta para poder performar muito mais. E eu fico bem à vontade para poder falar com os corretores de imóveis. Não sei se você sabe, mas uma das minhas primeiras profissões foi ser corretor de imóveis. Então, eu entendo um pouco das dores do corretor de imóveis e um pouco de digital. Misturei esses dois mundos e essa é a palestra que você vai poder assistir. Independente se você é corretor de imóveis ou não, essa palestra é muito útil para profissional liberal. Já se inscreve aqui no meu canal do YouTube e depois deixa um comentário do que você achou dessa aula. Bom dia, gente! Bom dia! Gente, por favor, fique à vontade. Bom dia, tudo bem com você? Obrigado. Sempre curte, então. Prazer é isso. Bom dia, gente! Excelente dia para nós. Só para eu entender, quem me conhece, levanta a mão. Pouco? Que bom, uns 20, 30%. Então daqui pro final da palestra, você vai entender quem que é esse maluco aqui, que veio conversar com vocês no dia de hoje. Seguinte, o que separa um corretor de imóveis que faz 5 mil por mês, de um que faz 50, de um que faz 100 mil reais por mês? E aí, o que separa? Qual que é a diferença? Eu vou começar a falar na televisão aqui para a gente descobrir essa diferença no final do dia. Quem aqui quer fazer 50? Quem quer fazer 100? Tá, mas querer e não ter um objetivo claro para isso, um plano de execução claro e saber quais variáveis do jogo você tem que mexer para conquistar isso, é um pouco de ingenuidade, com todo respeito e carinho. E eu quero tirar um pouco dessa imaturidade, um pouco dessa ingenuidade, ou melhor dizendo, eu quero deixar mais prático para você, mais aplicável para você, mais simples para você, mais fácil para você, mais executável para você. E aí, o que separa o corretor que faz 5 mil, do corretor que faz 50, de um corretor que faz 100 mil reais por mês? Quero ouvir, me fala aí. Não estou ouvindo. Ouvir estratégia, o que mais? O que mais? Foco, o que mais? Está generalista. Disposição, está generalista, o que mais? Vamos, gente, ninguém quer fazer 50 mil não, 100 mil por mês não? Dinheiro? Investimento? Que tipo de investimento? Tráfego? Então tá falando de digital, investimento em tráfego pago, campanha, ambição. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Presença, digital, ambição, tráfego. Vai ficar mais claro aqui no final. Confiança. Ninguém vai coragem, mas eu vou ter mais importante. Gente covarde não faz essa televisão, tem que recordar. Coragem de tomar não, coragem de acordar cedo. O preguiçoso não diz isso. E nem o medroso. Mas vamos lá. Eu já fui corretor de imóveis há exato 10 anos atrás. Eu tenho 29 anos de idade hoje. Então, para alguns eu sou novo, para alguns eu tenho tempo de cresce, para outros não. E eu aprendi algumas coisas desses meus 10 anos passados, dos 19 para os 29. Eu aprendi várias coisas que podem ser úteis para vocês. Eu posso aprender muito contigo. Uma das coisas que faz as pessoas crescer é a tal da humildade intelectual. Eu não sei como é que faz, me ensina, me mostra, como é que você fez? Que botão que aperta, que você leu. Então, a humildade intelectual ela é inerente a todo mundo que cresce muito. Eu tenho muita coisa para aprender contigo, mas sobre isso aqui tem muito para te ensinar. Há 14 anos atrás eu era feirante, vendia cinta e sapato na Feira da Lua, lá em Goiânia. Eu sou de Goiânia. Com 18 e 19 eu fui corretor de imóveis, porque meu pai era corretor de imóveis. Eu amo o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é o que mais fez milionário do Brasil.
O brasileiro ama o mercado imobiliário. É um ótimo mercado. O norte-americano também, com o real estate. Vou ficar no palco porque senão o microfone vai parar. Apesar de eu gostar de andar na meio da multidão. E eu era feirante, nasci em família rica, meu sobrenome é comum, é Oliveira, estudei em colégio público, mas alguns aconteceram da minha vida que eu consegui chegar num ambiente ou num lugar onde poucos empresários vão chegar, onde poucos profissionais vão chegar. E poucos não porque eu quero, mas porque poucos estão dispostos a pagar o preço. Ou poucos têm a clareza do que deve ser feito. E o meu objetivo do dia de hoje é te dar clareza. Fala comigo assim, hoje é dia de clareza. Então, resumidamente, só para entender, já que você não me conhece, fui feirante, porque eu saí de um colégio público e fui para um colégio particular. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe não tinham grana, eu fui envelhecendo e eles foram melhorando de vida. Então eu conheci um pouco das duas realidades. E aí quando eu mudei para o colégio particular, eu queria ter a mesada que os meninos tinham, mas eu não tinha. Eu queria usar o tênis que eles usavam, mas eu não usava. Eu queria vestir a roupa que eles vestiam, mas eu não conseguia. Meu pai não me dava. Porque tinha diferença. Eu era o mais pobre no colégio dos ricos. E aí você sente. Só que foi ótimo para mim. Porque eu não sabia que existia riqueza. E o dia que eu descobri, eu desejei. E aí eu comecei a me fazer perguntas de como conquistar isso. Talvez você não conhece muitas pessoas que fazem 50 mil por mês como corretor, 100 mil por mês como corretor. Mas o dia que você conhece, você fala, cara, pior que ele não é tão mais inteligente do que eu, não. Ai, ele consegue? Eu também consigo. Assim, quando eu saí do colégio público, eu fui para o particular. Esses questionamentos surgiram para mim. É por isso que eu fui para a feira. Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar o que a galera usava. Para usar a roupa que a galera usava. Só que foi ótimo, foi na escola, aprendi a vender, aprendi a comunicar, aprendi a negociar, aprendi a dar troco. Fui ficando mais maduro. Com 18, fui para ser corretor de imóveis. Por quê? Porque era a escolha mais óbvia. Meu pai era corretor de imóveis. Meu pai enriqueceu nisso, porque antes ele era dono de bar. Eu vi ele enriquecendo com isso, vou para esse caminho. E foi ótimo para mim. Só que a vida nos leva para rumos que a gente nem imagina. Eu acabei entrando no marketing digital. Acabei me especializando em estratégias pela internet. Conheci um maluco lá em Goiânia na época, que ninguém conhecia, chamava Pablo Marçal. Eu cheguei nele e falei, vamos pro digital, que ele não acreditava, só fazia ele presencial. Ele não quis. Eu falei, tá bom, eu ponho o dinheiro na frente. O lucro é seu, o custo é meu, só para você ver que funciona. Aí ele topou, e eu banquei. Aí deu certo. Aí ele gostou. Aí a gente mudou para São Paulo. Aí 6 anos de sociedade junto que a gente teve, que eu encerrei com ele em janeiro do ano passado, código política, que eu não quero envolver com isso. Eu decidi encerrar com ele, a gente fez mais de 700 milhões de reais juntos na internet. Onde uma porcentagem foi para o meu bolso e outra porcentagem foi para o bolso dele. Eu comecei a conviver com empresários, comecei a aprender sobre tecnologia, aí eu fundei uma empresa de tecnologia chamada Panda Vídeos. Aí eu comprei uma outra, que é seguros de carro, chama Love Seguros. Quem conhece a Love Seguros? Deixa eu ver. Exato. Foi uma linha de 45 milhões de reais, é público, por isso que eu estou contando. Aí eu entrei nessa empresa, porque o sócio que criou, o Cash, não sabia como vender pela internet. Ele queria a minha habilidade. Aí a gente pagou o dinheiro, entrou e explodiu a empresa. Hoje essa empresa é uma empresa que vende seguros de veículo pela internet. A gente tem Neymar como garoto propaganda, Celso Portiolli, Whindersson Nunes, Tirulipa e vários outros. E aí eu fiquei conhecido na bolha da internet pelo carinha que consegue fazer venda. Desde imóvel, a infoproduto, a seguro, a streamer de vídeo. Então eu respiro venda, desde os 15 que eu era feirante. Já fiz lançamento imobiliário de vender 180 milhões de reais em 3 dias, em Caldas Novas, está no YouTube, só por lá, vocês vão ver. Para mim, no final do dia, é só venda, independente do item. É sobre isso que eu vou falar, como a gente vender mais. Eu vou falar isso em 2 partes. Vou falar da parte técnica para isso, da maneira mais prática possível, da maneira mais simples possível, para você executar hoje, antes de dormir, várias coisas. Eu vou te mostrar como fazer isso, você profundo nisso, e depois eu vou falar na parte que é onde as pessoas mais falham, na execução disso, na coragem para isso. Porque prática sem execução não adianta de nada.
Conhecimento sem execução, o Google está aí, o chat GPT está aí, o Google sabe mais do que eu, o GPT sabe mais do que eu. Você podia perguntar lá. Às vezes você não sabe nem quais perguntas fazer. Vou te ensinar quais perguntas você deve fazer. A gente vai falar sobre isso na etapa 2. Mas o mais importante de tudo, como executar isso? E o que tem que ativar dentro de você para isso? É sobre isso que a gente vai falar. Se você não conhecia, prazer, Marcos Paulo. Um jovem, você não vai ter palma. Sabe por quê? Não é sobre mim não, evento. Não estou aqui no propósito não. É sobre você vender mais. Faz o seguinte, bate palma para você no final do mês, pelo resultado que você criou. E não para mim que estou vindo falar. As palmas não vai mudar nem meu ego e nem minha conta bancária. Agora, você olhar para o espelho e você fala assim, eu sou bom, eu sou foda. Eu virei a minha vida, eu tenho orgulho de mim mesmo, aí para mim vale muito mais. Porque eu olho para o meu passado e falo, de onde eu saí? Escola pública, de Goiânia, sem pai rico, sem sobrenome, feirante. Construiu o que eu construí com o meu esforço, execução, e Deus abençoou, obviamente. Pô, eu me acho foda pra caralho. É esse sentimento que eu quero que você tenha, no final do dia, no final do mês, sobre você mesmo. Porque daqui 40 anos eu vou ter um orgulho de pegar um café preto, passar, falar pro meu neto, vem cá, senta aqui, deixa eu vovô contar umas histórias. Ah, você está com medo da provinha de matemática do colégio? Deixa eu vovô te contar como é que era a vida dele. Aí meu neto fala assim, caramba, meu avô é foda. Eu daqui 40 anos eu não quero olhar para o espelho e falar, pô, foi um covarde, quantas oportunidades eu desperdicei? Quanto eu poderia ter feito e eu não fiz? E é esse sentimento que eu queria que você ficasse. Mas não superficial, sentimento real. Não precisa bater palma para mim não. Sim, arrogância, mas tu vai mudar para mim se bater palma ou não bater. O que vai mudar para mim, e às vezes a gente nem fica sabendo, é você sair daqui diferente do que você entrou. E para isso você precisa se permitir, pelo menos escutar. Aí depois você fala assim, tem lógica, gostei, vou fazer. Não tem lógica, não gostei, jogo fora, te respeito. Agora você nem se abrir para escutar e se questionar, aí é pura ignorância. Só isso que eu quero de você, não quero calma não. Vamos lá então? Boa. Seguinte, agora você entendeu um pouquinho de quem eu sou. Porque quase ninguém, poucas pessoas conhecem, 30%. Deixa eu te mostrar como é que eu posso te ajudar. Primeira coisa que eu queria te falar, fala assim comigo, vencer é uma questão de lógica. Exato. Como assim, Marcos? Fala assim comigo, enriquecer é uma questão de lógica. Exato. E as pessoas acham que tem mistérios, acham que é dom, que é talento. Não é, é método. Quando você entende que é método, você tira o fator sorte da parada. Ele colabora, mas ele não é tudo não. A sorte ela é criada, ela é provocada. E eu vou te mostrar isso. Para mim o melhor conceito de vendas, volta lá para a gentileza, é o que está no quadro. Pô, você fazer de 5 para 50, de 50 para 100, você tem que vender mais. O que é vender? Para mim, não é conceito de vendas. Vender é a capacidade de fazer alguém exercer uma troca por iniciativa própria. Resumindo uma frase, para mim, vender é ser coerente. Já ouviu falar essa palavra várias vezes? Coerência. E lógico, é uma questão de coerência também. Se eu pegar azeite na frigideira, colocar o ovo e esquentar, pela lógica vai dar o quê? Ou cozido ou omelete. É uma questão de lógica, é uma questão de ser coerente. Se eu jogar água, arroz, sal e óleo, não vai dar omelete. Se eu colocar água, arroz e sal e pegar omelete, eu sou um cara incoerente. Concorda ou não? Sim ou não? Vender é questão de coerência. É o que eu coloco na panela para poder no final. Agora vamos entender isso na prática. Vender é oferecer o produto correto, da forma correta, para a pessoa correta, no momento correto, pelo preço correto, conhecendo as técnicas de venda, a obrigação é sua. Se você sabe menos, você merece vender menos, porque é uma lógica. E não porque eu determino o que eu quero, é só uma lógica. Você tem que conhecer as técnicas de venda, o produto oferecido, o perfil do comprador, o perfil da concorrência e a circunstância da qual estamos vivendo. Uma questão de lógica.
Quando você é time, por exemplo, se você quiser me oferecer e vender um apartamento de Airbnb, 500 mil, 800 mil, eu não quero. Porque para mim, Marcos, isso atrapalha a minha vida. Tem que pensar num apartamento. Agora, se tiver um imobiliário, o meu perfil está sem arrogância, custa 30 milhões, mas vai render 0,8, 1%, 1,2%, você me oferece um BTS, é mais do meu perfil. Mas quando a gente está começando a vida financeira, um é tudo que eu queria. Então você ofereceu produto bom, nossa, o Airbnb aqui está pagando 1,5 de renda, comprou barato na planta, tal empresa vai fazer gestão. O cara fala, pô, eu estou tempo para lidar com isso, no meu dia a dia, não faz sentido. A gente tem que ter uma operação para cuidar de tudo. Não o meu perfil de cliente. O universo é verdadeiro. A gente tem uma oportunidade de alguma massa falida, ou de um apartamento nobre, está bem barato, mas só faz o cara errado, ele vai querer. Então, o produto bom, a oferta é boa, se você oferecer para a pessoa errada, não vale a pena. E às vezes por questão de lógica, as pessoas não entendem. Vou dar outro exemplo. Picanha. Quanto é o custo da picanha? Quanto? 100. Beleza. Picanha de 100 reais de quilo por 9,90. A oferta é boa? Sim ou não? Mas se eu pegar no vegetariano e falar assim, ó, picanha, tá aqui vegetariano. 100 reais o quilo para você, 9,90 e ele não quiser. Não, está barato, mas ele não quer. Porque não é o perfil dele. Então não adianta pegar uma picanha de 100, que é barata, por 9,90 e oferecer para o vegetariano. Ele não vai querer. Mesmo que o produto é bom, está barato. Então preço não é tudo. Por isso que vender, às vezes quando você não tem a ciência, a lógica, parece um pouco complexo. Mas quando você, produto correto, a forma correta, a pessoa correta, o momento correto, o preço correto, conhecendo as técnicas de venda, o produto oferecido, o perfil do comprador, o perfil da concorrência, a circunstância da qual estamos vivendo, o que é a circunstância? É o mercado, é a taxa de juros, é o momento, é o mercado daquele bairro específico. Tem bairro que está bombando, tem bairro que está ruim, está cheio de cracudo. Quando você alinha essas variáveis, pela lógica, sua chance de vender aumenta muito mais. E alinhar essas variáveis é só uma questão de coerência. E você não para pensar antes de atender o seu cliente. Você não entra no perfil do Instagram dele, olha ele, olha a esposa, olha os filhos, olha onde estuda, olha as músicas que ele gosta para criar rapport. E aí no final de tudo você fala assim, deixa eu ver se eu estou oferecendo o produto correto, pelo preço correto, na hora correta, nas circunstâncias corretas. Se você tiver essa cabeça mais estratégica, que vender é uma questão de lógica, você consegue performar muito mais. E para isso você precisa só ser mais coerente sobre as variáveis que existem na venda. Quem pegou até aqui fala eu. Tá, agora eu vou começar a ser mais prático, eu vou começar a entrar dentro dos comos. Pode ser? Tá bom. Próximo slide, por favor. Seguinte. Onde eu vejo muitos corretores errando e olha que é simples de resolver. Próximo slide, por favor. É na questão do posicionamento de vocês. Um posicionamento pessoal, na sua imagem, no seu perfil do Instagram, no seu perfil do WhatsApp. Porque uma coisa, ela é verdadeira. Se a pessoa bate o olho em você e ela gosta, já fica mais fácil a conexão, que aumenta a chance de gerar uma melhor persuasão. Agora, se ela bate o olho em você e não gosta, além de você ser persuasivo e ter um bom produto, ainda você tem que fazer ela gostar de você. Você tem dois convencimentos. Primeiro, gosta de mim, confia em mim. Depois agora o produto. É o dobro do trabalho. Então você tem que eliminar esse ruído. Você tem que aumentar a chance na hora que ela bater o olho ela gostar. Isso é ser coerente. Deixa eu dar um exemplo prático de coerência. Se liga só. Às vezes na nossa imaturidade a gente acha que tem que vestir muito bem, usar Rolex. Não é isso. Ter carrão. Não é isso. O negócio é ser coerente. E estratégia faz de trás para frente. Vamos aos exemplos práticos. Se você vende um imóvel de baixo padrão, ou médio, ou Minha Casa Minha Vida, se você chegar de Ferrari, terno, caneta bombando, Rolex, o cliente vai estar com medo de você. Não vai dar condição. Vai atrapalhar. Ele gastou dinheiro à toa. Sabe por quê? Sabe como é que eu sei? Isso é muito bom. Eu tinha, na época de adolescente, tinha um tênis famoso chamado Osprey. Alguém conhece essa marca?
tinha. Aí meu Deus, era mais bom, por exemplo, eu queria ter. Eu tenho uma porta de convenção, que era lá, tinha uma legal, eu não tinha nem coragem de entrar na loja. Eu tinha medo de entrar na loja, eu já sabia que não tinha dinheiro, já sabia que eu ia comprar. Eu ia falar, vou dar trabalho para vendedor, que eu vou experimentar um trem que eu não vou levar. E eu não me sentia bem, eu não me sentia digno, eu me sentia inferiorizado para entrar na loja. Então, se você chegar muito chique com um cliente baixo padrão, ele não vai se sentir bem. Está vendo que não é sobre ser o ricão, o bonitão? Não, é sobre ser coerente. E o inverso também é verdadeiro. Eu moro em Alphaville. Se você for vender uma casa lá nos Tamborés, é 10, 15, 20, 30 milhões. Se você vai atender esse cliente e chega de um Uno quadrado com a escada em cima, telefônica, o cara não vai sentir confiança. Porque inconscientemente ele vai pensar, cara, ele nunca vendeu isso aqui. Porque se ele tivesse vendido pelo menos uma casa desse padrão, ele tinha um carro melhor. É você chegar no dentista, o dentista vai falar assim, você é o primeiro atendimento da minha vida, vem cá, estou muito feliz. Você não vai querer o primeiro? Opa, não quero ser cobaia. E não é maldade do cliente, mas é incoerente. Então não é sobre parecer rico, não é sobre parecer pobre. É sobre algo assim. Coerência é sobre ser estratégico. Exato. Eu dei um exemplo estigmatizado para ficar mais fácil de entender. Só que se eu pego o seu WhatsApp, eu pego o seu Instagram, eu olho para você aqui agora, eu não vou fazer isso para não gerar constrangimento, eu vejo muita incoerência escancarada. Aí você não se ajuda a vender. Está entendendo? E a incoerência não é só no visual não, tá? Porque se fosse depender de ser bonito para fazer dinheiro, eu estava lascado. Porque você vê hoje aqui uma despiorada, mas lá atrás eu era careca, já fiz 2 transplantes. Eu tinha as orelhas abertas, já colei com super bom, fiz cirurgia. Pus faceta nos dentes. Eu despiorei. Mas antes não era assim não. E o tanto de bilionário, velho, gordinho, barrigudo, feio que tem? Então o dinheiro não está 100% atrelado à beleza não. Ser mais bonito ajuda. Mas não é isso. Eu não estou falando de estética, estou falando até de argumentos. Estou falando de comunicação verbal e visual. Eu estou aqui com vocês, estou falando nos goianês, mostra vulnerabilidade, gera rapport, a gente conecta, mas eu vou na Faria Lima, a cada 10 palavras que eu falo, 12 em inglês. Então isso é falso. Não, eu sou estratégico. É diferente. Não é que eu sou falso. É que se eu for falar com um peão de obra, eu falo de um tom, eu falo de um jeito. Se eu for falar com um banqueiro, eu falo de outro. Se eu for fazer uma reunião de M&A, eu vou usar termo técnico. Se eu vou vir palestrar para corretor, é de uma forma. Eu faço questão de falar que eu fui corretor. Porque conecta, eu fui mesmo, meu preço é 27,287. Mas tem outras reuniões, isso foi estratégico falar. Isso é consciência de qual a melhor parte de mim nesse momento. Eu estou com os meus amigos, a gente fala bobeira, fala palavrão, ri, quinta série eterna. Você vai conhecer seu sogro a primeira vez, todo dia, opa, como é que tá, tudo bem? Quer ser aceito na família. Isso não faz de você falso, de maneira alguma. Isso faz você coerente, faz você vender mais. Então não estou falando só de estética física, que ajuda, é um dos fatores. Estou falando de tom de linguagem, de comunicação, de criar rapport, de ser aceito naquele ambiente, de fazer a pessoa ficar à vontade de você, gerar confiabilidade. Eu não estou falando só de estética e tom vocal, estou falando do seu Instagram. Porque vários de vocês hoje é dependente do panfleto, do stand de vendas, do catálogo. Ei, corretor, eu digo que você entender que você é uma mídia, você para de depender dos outros, você vende muito mais. Eu não estou falando que você tem que virar influenciadorzinho, blogueiro, não. Estou falando que você tem que ser referência. Só isso.
no seu bairro, no seu público, na sua bolha, para quem prestar atenção. É sobre ser estratégico, é sobre ser coerente. Só. Simples assim. É sobre, fala comigo assim, eu tenho que ter um bom sensor. Isso. Tem uma palavra muito comum que a gente usa que é bom senso. O que é bom senso? É o seu sensor de sensibilidade para poder receber as informações do ambiente que você está. E aí, a partir do sensor funcionando, você sabe se é hora de entrar, se é hora de sair, se é hora de você aumentar o tom de voz, ou se é hora de você ser humilde. Na sua família, com sua esposa, com seu marido, com seu filho ou com o seu cliente. Que no final do dia, tudo é sobre cérebro. Se eu consigo convencer o outro cérebro, eu fiz uma venda. Simples assim. E ter bom sensor, sensibilidade, é dolorido, porque você tem que aceitar crítica. Você tem que aceitar se corrigir. Eu vou te falar dos traumas que eu tive da minha vida e o que eu fiz com cada um deles. Então agora que você está na mesma página do que eu, deixa eu ser técnico com você. E depois de ser técnico, eu vou te mostrar qual é a parte mental para você executar essa técnica. Ok? Eu estou muito mais aqui importante com ser didático contigo do que fazer você chorar no final do dia. Eu ponho uma música triste, faço você fechar o olho, vamos mentalizar. Não é minha parada. E não é sobre você bater a prova para mim. É sobre você identificar as coisas dentro de você para você se transformar e ser um ser humano melhor. Simples assim. Próximo, vamos falar um pouquinho do posicionamento digital, que eu acho que é uma fruta baixa para vocês pegarem. Pouca energia, muito resultado. É uma ação assimétrica que você faz. Pouquinho esforço que você fizer, pum, vai te fazer melhor. Posicionamento é uma questão de construção de percepção. O branding pessoal, a imagem pessoal, a construção de marca da sua pessoa. E o jogo da corretagem é um jogo de construção de percepção. Sabe por quê? Se eu pôr 5 aqui no palco e chegar um cliente e falar, escolhe com quem você quer ser atendido, o cliente te olhando, ele sabe o quanto que você domina de direito imobiliário, ele não sabe o quão argumentativo que você é, ele não sabe o seu nível técnico, ele não sabe o seu currículo, o seu histórico. Não dá para medir se o cantor é bom ou se ele é ruim depois de comer, lá no Goiás, da roça que eu sou, a gente fala comer 1 quilo de sal. Depois de comer 1 quilo de sal com a pessoa, passar um tempo. Então, eu escolher alguém do primeiro dia para corretagem, ou no primeiro momento, é um jogo de percepção. É quem eu olho e falo, pela minha percepção, esse parece melhor, parece mais profissional, parece mais confiante, mais posicionado, parece que vai dedicar mais para mim, pelo sorriso do rosto, sorriso dos olhos, pela postura, pela barba bem feita, pelo cabelo bem cortado, pela disposição física. Porque, nossa, covarde, derrotado, tá mal, depressivo, feliz, arrogante, tudo comunica. Então, vocês jogam um jogo de construção de percepção para ser escolhido, ou para gerar confiabilidade. Esse é o jogo. Só que vocês não percebem. Joga esse jogo inconsciente. O que eu provoco é, vamos jogar esse jogo consciente, estratégico. O que você faz de maneira consciente que te aproxima da venda? É essa a provocação. Vamos lá. Eu não estou falando que você tem que virar influenciador, estou falando que você tem que virar referência. Fala comigo. Eu vou me tornar uma referência. Mas tem um preço. E não é tão alto. Mas é o preço só de aceitar se corrigir. Próximo slide, por favor. Vamos falar um pouquinho do Instagram. Eu criei alguns Instagrams. Pode passar o slide. Um Instagram como se eu fosse corretor de luxo e como se eu fosse corretor de médio e baixo padrão. Para mostrar para vocês como eu faria, tá? E eu já vou te mostrar na prática. Depois eu peguei alguns erros do Instagram de vocês que eu pedi para a produção me mandar. Ó, me manda o Instagram da turma aí, eu dar uma olhada, manda uns 20. Eles mandou, tirei uns prints do que tá cagado. Só que eu não vou expor ninguém, obviamente, mas eu quero te mostrar na prática. Fique em paz. Seguinte, sobre posicionamento. 5 perguntinhas básicas para você aprender sobre posicionamento. Como sobre se posicionar. Tira sua foto e larga o celular. Presta atenção aqui, vamos lá.
5 perguntas básicas. Primeiro, para quem eu vou me posicionar? Estratégia de posicionamento é de trás para frente. Você constrói a partir do final. Porque é o seguinte, eu, Marcos, vou dar alguns... Eu dou exemplo igual o professor de cursinho. Só exemplo merda, só exemplo ruim, só exemplo muito contrastado para ficar fácil de aprender. Porque o objetivo é ser didático. Eu estou como professor aqui agora. Estou nem como palestrante. Estou te contando o que eu ensino para meus sócios. O que a gente faz dentro da minha empresa. Primeira coisa, quem eu quero atrair? Você concorda que o quem muda tudo? Se eu sou pastor, olha que loucura que eu vou falar agora. Sem o crentez, viu, irmãos? Mas se eu sou pastor e quero ser respeitado pelos outros pastores, se eu postar foto de relojão, Ferrari, ostentação, barriga de tanquinho, jato, eu vou receber uma palavra de crítica, você concorda? Não combina. Eu sou um funkeiro. É isso que eu tenho que fazer. Se eu sou um pastor, eu tenho que mostrar igreja lotada, visita na casa das ovelhas, cuidado, carinho, atenção, obra social, o pastor treinando outros pastores, que é o pastor de pastores. Aí os outros pastores falam, nossa, esse pastor é bom, ele é entendido das coisas. Mas se o funkeiro fizer isso, não vai bombar a música do funkeiro. O funkeiro é o contrário, peitão, bundona, diamante, ouro, sei o que, lancha. Ah, Marcos, eu não gosto. Eu também não. Ah, Marcos, eu não faria. Eu também não. Esquece o sentimento, eu estou falando de estratégia. Se eu fosse um produtor de música dessa área, eu faria. Eu só não faço aquilo que vai contra os meus princípios e valores. Eu não gosto dessa área, eu não trabalho nessa área, nem quero. Nem estou falando mal. Mas dentro dessa área, é isso que tem que ser feito para quem está lá e disposto a fazer aquilo. Porque é isso que vai dar resultado. Na área do pastor, que foi, por exemplo, só esdrúxulo para destacar, é o contrário, é outra coisa que eu tenho que fazer. Eu, quando eu era mentor, que eu parei de dar aula no digital e vendi curso online, eu mostrava helicóptero, eu mostrava Ferrari, eu mostrava avião, eu ostentava um pouquinho mais, de uma maneira mais elegante, no segundo plano. Agora que eu estou 100% economia real, mostro muito menos. Às vezes alguém na leitura rasa é, nossa, faz isso por ego e vaidade. Eu não, eu fazia por estratégia. Inclusive, uma das coisas que mais destrói o homem é o ego. Todo mundo tem que ficar tomando cuidado para lidar com o nosso. Mas agora me atrapalha, eu já não mostro mais. Eu mostro muito menos. E se eu voltasse para essa área? Aí eu mostraria de novo. Então o negócio é o seguinte, para quem que eu quero que essa pessoa me olhe e fale assim, porra, o maluco é bom, ele é venenoso, se ele fala para fazer, ele faz, ele resolve. De quem você quer chamar atenção? Muda tudo. Se é o cliente baixo padrão é de um jeito, se é o cliente alto padrão é outro, se é para o grupo de pastor é uma coisa, se é para o grupo de funkeiro é outro, se é jogador de futebol é outro. Se jogador de futebol está na balada bebendo, o povo fala indisciplinado. Eu tenho que mostrar acordando cedo, marmita, dieta, treino, fisioterapia. Então a grande parada é, qual a melhor versão de mim que vai atrair o respeito de quem eu quero? A estratégia do posicionamento começa no final, quem eu quero atrair. Simples assim. Depois que eu definir, aí eu tenho que falar o seguinte, quais são os troféus para esse para quem? E não para mim. Como assim, Marcos? Troféu para quem? Quem vai me olhar? Quem vai querer ser atendido por mim? Quem vai me desejar? O meu para quem? O meu cliente, a pessoa que eu quero que ela me olhe e fala assim, porra, ele é bom. Essa é a pessoa final. O que é troféu para ela? O que é prêmio para ela? Qual que é o troféu financeiro que se você mostra, ela gosta, ela admira? Qual que é o troféu pessoal que você mostra, ela admira? E qual que é o troféu profissional que você mostra, ela fala, nossa, ele é bom. Você que é corretor, um troféu profissional, se você subir no palco e ganhar uma competição de vendas, o seu cliente fala assim, ele é bom mesmo, ele vende mesmo, ele atende bem. Tudo fica consciente e inconsciente. Se ele ganhou competição de vendas, é porque ele é bom, é porque ele é dedicado, é porque ele é esforçado, é porque ele é sério. Porque quem não é sério no longo prazo, vende 1, 2, 3 meses, o nome cai. Quem é sério continua, ele consegue vender várias vezes com o mesmo cliente. Ele é atencioso, porque quem não é atencioso não vende. Então uma foto sua com um troféu de prêmio de vendas de uma competição que rola de uma incorporadora já mostra muito sobre você, o seu cliente.
Aí você posta uma fotinha correndo, ou que você fez uma maratona, ou que você correu 10 quilômetros, o cara fala, pô, ele é disciplinado, ele cuida da saúde. Aí você põe um vídeo todo dia levando seu filho no colégio, é um cara família. E é organizado, ele trabalha, bate meta de vendas e ainda consegue levar o filho no colégio. Porra, homem bom, atencioso. Uma foto diz muito sobre você. Então, posicionar pro meu pra quem final. Quais são os troféus pessoais que eu vou mostrar? Família, um bom casamento, tempo de qualidade com a minha esposa, uma vez por semana eu saio com ela para jantar, eu levo meu filho no colégio, faço trabalho social. O que é troféu financeiro? Bateu meta de vendas, ter um carro adequado para o público, porque Ferrari para baixo padrão afasta, Uno para alto padrão afasta. É adequado, é coerência, não é sobre ser rico, é sobre ser pobre, é sobre ser coerente. O que é troféu profissional? Liderando, cuidando da equipe, gerando eficiência. Então depois que você definiu para quem você quer atrair, agora você tem que listar para esse para quem, o que é troféu? Pessoal, profissional, financeiro. Lista 5 de cada. Te dou um exemplo para o seu cérebro aprofundar mais. Às vezes você fala assim, mas esse troféu eu não quero. Irmão, quer resultado? Sua opinião não é tão importante assim não. Você tem que fazer o que dá resultado, que está dentro da moralidade, da ética e do valor. Se você quer fazer o que você gosta, você é uma criança, você não é um adulto. Eu achava uma bobeira relógio. E ainda não gosto. Mas eu tenho alguns. E não é porque eu gosto. É porque na roda que eu convivo, no ambiente que eu vou, faz sentido. Aí eu vou lá e compro. Porque sai mais barato ter do que não ter. Não é porque eu quero. Eu vou à academia, você acha que eu quero todo dia treinar? Não é porque eu quero. É porque te deixa saudável. É porque te dá disposição. Então os troféus que você adquire, ou que você já tem, e passa a mostrar, não é baseado no seu gostar apenas. É uma das variáveis para isso. Mas a variável o para quem final quer isso, eu posso fazer? Faz sentido para a estratégia? Beleza, faço. Simples assim. Se você quer fazer só o que você gosta, o que é gostosinho, o que é legalzinho, você vai ser um homem ou uma mulher de 200 arroba, só comendo chocolate, não vai treinar, vai acordar meio-dia, porque no frio que está São Paulo aqui, eu sou goiano, pelo amor de Deus, vontade de voltar para Goiás, frio do caramba em maio, fica debaixo do edredom. Não é essa vida que quem sobe no pódio, ou que quem bate meta, ou que quem tem resultado, ou que quem consegue se aposentar sem depender do INSS, consegue construir patrimônio, que quem lidera a equipe vai ter, não. Marcos, achei que era bem mais fácil. Pior que porque quase ninguém executa. Se você fizer um pouquinho, você se destaca. Lá no Goiás nós falamos, o mata alto. Qualquer foiçada que você dá, o mata baixa. Sem muito capricho não. O mercado de corretor é um mercado muito imaturo ainda. Pouquinho que você fizer, você se destaca. Pouquinho que você fizer, você é campeão de venda desse empreendimento. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Sim ou não? Tá, se não tiver, eu vou ficar super feliz de levantar a mão e falar assim, entendi o que você falou e não. Fala, parte, aí você vai me explicar e eu vou te responder, vou te ajudar. Não tem problema nenhum com isso. Fique à vontade. Eu não vim para ser showman, eu não vim para me sentir um palestrantão, eu vim para te ensinar. E a maior ensinamento que rola é quando tem troca. Me incomoda zero, você me confrontar, me perguntar. Não sou o dono da verdade absoluta. Ao meu prisma sobre aquilo que eu vivo. E que já me fez vender alguns bis de reais nos últimos 10 anos. Eu quero compartilhar com você. Vai ser o ano que você mais vai vender na sua vida, 2026. Que o mar tá alto, só chega arroiçando. Dosezinha de coragem e disposição. E eu vou te mostrar com clareza como fazer isso. Próximo. Depois que eu listei os troféus, agora eu tenho que conquistar e documentar. Por exemplo,
Vocês sabem o que é Ironman? Uma competição, uma prova? Ironman é uma competição que um homem ou uma mulher vai lá, corre, nada 3,8 quilômetros, pedala 180 e corre 42.200. Eu fiz um Ironman. Treinei, fui lá e fiz. Tem 2 anos. E eu não sabia nadar. Porque quando eu era criança eu afoguei. E para mim nadar era muito difícil. E aí o que eu fiz? Fui lá no meu Instagram e falei, gente, vamos fazer o Ironman. É daqui tantos dias. Quando eu era criança eu afoguei numa represa, lá em Nerópolis, no interior de Goiás. Para mim é um trauma e tal. Eu sei que eu tenho pulmão, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu sou saudável, graças a Deus. Mas quando eu caio na água, o desespero bate, eu fico doidinho, incontrolável. Eu pareço, sei lá, uma pedra, tentando parar de pé ali. Eu fico desesperado. Se eu ficar 2 minutos sem o pé no chão, eu fico afoito. Só que eu vou me desafiar e vou vencer o meu medo, vou vencer o meu trauma e vou fazer natação. Contratei um professor de natação todo dia treinando. E fiz a prova. E nadei e lindo. Fiz os 3,8 comandando. Quando eu coloquei no meu Instagram que eu não sabia nadar e que eu ia fazer aula, e eu postava as aulas, e postava o avanço. Hoje eu nadei 10 minutos, hoje eu nadei 15, hoje eu nadei 30, hoje eu nadei 1 hora. O povo vibrando comigo. E quando eu fiz a prova, o povo comemorou comigo. O que isso representa no cérebro de quem está vendo? Humildade, abriu, fraqueza. Vulnerabilidade, esforço. Está se dedicando, é disciplinado. Gente como a gente, assim como ele tem medo, assim como ele tem trauma. E no final, superação. Honra com a palavra, fala o que faz, vai fazer. E vende a credibilidade. Construção de negócio é credibilidade, é reputação. Então fui lá, não tinha o troféu Ironman. Fui lá e conquistei. Na cabeça do meu público é disciplinado, comprometido. Aí agora, depois que eu conquisto, eu vou lá e exponho. Eu exponho tanto o processo de conquista, de desenvolvimento para isso, quanto a própria conquista, que é a prova. Então, alguns troféus que talvez você queira expor para o público, você não tem. Está tudo bem. A gente não nasce com os troféus que a gente quer para a nossa reputação. A gente conquista eles. Uma das coisas mais legais que tem é o público acompanhar a jornada da conquista. Pode ser a obra do empreendimento, pode ser você desenvolvendo seu filho, pode ser você aprendendo inglês, pode ser você lendo um livro e depois compartilhando os insights desse livro. As pessoas querem conectar com outras pessoas normais, humanas, como ela. Então, passo 1, identificar troféus. Para quem? Passo 2, identificar troféus. Tem 3 tipos de troféus. Quais são? Pessoal, fala comigo, pessoal, profissional e financeiro. Beleza. Passo 3, conquistar esses troféus e documentar. Você com o celular mesmo. Foto, Instagram, stories, fotinho, normal. Depois que eu documentei, o que eu tenho que fazer? Passo 4, fala comigo assim, expor. Vamos lá, o que é expor? Qual é o melhor sanduíche do mundo? Qual é o melhor hambúrguer do mundo? Vocês pensaram em McDonald's, né? Eu vou até falar Mac. Mac não é o melhor, mas é o mais conhecido. Fala comigo assim, o mais conhecido vence o melhor. Às vezes, tecnicamente, como produtor, você está melhor que outros. Só que você é mais conhecido. Aí você, porra, que injusto, eu tenho 3 diplomas, 2 pós-graduação, falo 5 idiomas, sou inteligente, sou honesto, não vendo produto ruim para meus clientes, fulano de tal começou agora, fez 3 vídeos, vende 3 vezes mais que eu, nossa, a vida é injusta. Quer saber mesmo? Real fala para você? Aceita a realidade. O mundo não gira do jeito que a gente quer, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. O mundo ele acontece da forma que a realidade manda. Então, sobre querer mudar a realidade, não é inteligência. Sobre adaptar a realidade, é a inteligência que você vê no jogo. Eu gosto de pegar a bola com a mão. Aí você vai jogar futebol, é falta toda hora. É a bola com o pé. Mas eu sou bom com a mão, então o seu esporte não é futebol. Não dá para você entrar lá e mudar a lei da CBF. E é isso que você quer fazer com as vendas. Aceita a realidade. Quem quer mudar a realidade é criança. Tem que mudar a sua realidade, você está insatisfeito, mas não a realidade universal de como as coisas funcionam.
tem que reagir, adaptar a elas. Então você tem que expor. Nossa, eu não queria expor. Então, posicionamento digital exige exposição. Ah, eu não posso. Tá bom, vende menos. Simples assim. O mundo mudou. Assim como a Globo não queria que tivesse canal de YouTube, porque antes ela dominava a atenção do mundo. Agora tem o canal do YouTube, tem o Instagram. Ou a Globo adapta a realidade e cria a Globoplay, igual ela fez, ou ela não adapta e fecha as portas. Não acontece só com você não, tá? Isso acontece com o mercado inteiro, com todo mundo, com todo adulto. Ah, eu não gosto de frio, então não fica mais em São Paulo. Vai para Goiás, vai para Goiânia, para Suar, debaixo da sombra, 30 graus. Aqui vai ser frio, você não vai controlar a temperatura. Não está dando a sua alçada. Simples assim. Quinto e último ponto. Onde que eu exponho os troféus? Aonde? Rede social e digital. Está na primeira camada a resposta. Aprofunda a resposta. Seja mais pensante, mais estratégico. Aonde que eu exponho esses troféus? Vamos, eu quero a resposta de vocês. É na rede social, mas qual? E por quê? O que vai definir isso? Isso. Onde está o meu para quem? Onde estão os meus clientes? Ser estratégico é isso. Lembra que estratégia começa de trás para frente. Pô, quero vender construtora, quero vender apartamento de 10 milhões na planta, 20 milhões na planta. Vou construir lá em Carapicuíba, em Jandira? Não, lá não tem público para isso. Tem que construir aqui nos Jardins, está em Bibi, Faria Lima, tem público para isso. Pô, quero atrair a construção do alto padrão, do cliente alto padrão. Onde que ele está? Instagram, LinkedIn, baixo padrão, Instagram, Facebook, TikTok. Pô, você que atende, se você atender esse alto padrão, obrigação sua era malhar na Bodytech. Ah, mas é 2 mil mensalidade. Mas é lá que o cara que vai comprar um apartamento de 10 milhões treina. Não vai ser na Biorritmo. Uma venda que você fez pagou 10 anos de academia. Não, mas eu trabalho com Minha Casa Minha Vida. Então é na academia de bairro. É lá que o cara que trabalha está. Então qual academia que eu escolho? De acordo com o perfil que eu vou atender. Qual a igreja que eu escolho? Para se sentir melhor. Mas se você for muito vendedor, para se sentir melhor e de acordo com o cliente que vai estar lá. Uma questão de lógica. Fala assim comigo. Enriquecer é uma lógica. Vender é uma lógica. Estou falando para vocês, dá para ser o melhor ano da sua vida em vendas. Eu amo o mercado imobiliário. Meu pai foi corretor, mudou a vida da nossa família como corretor. Eu fui corretor. Eu não seria o empresário que eu sou hoje se eu não tivesse sido corretor. Tem que ter a lógica da venda, é uma maravilha, cara. Não tem nada de... Não é tabuada não, é muito mais simples que a tabuada isso aqui. Só questão de lógica. Só que aceitar isso, nossa, vou ter que mudar de academia, vou ter que pagar R$1.000 na mensalidade. Se for a sua estratégia, sim. Se não for, não. É só uma lógica. Então onde eu exponho, aonde o meu para quem está. Próximo slide, vamos agora para a prática. E depois eu falo sobre a parte de modelo mental para você executar isso. Seguinte, o corretor baixo padrão é o jogo da confiança, proximidade, é volume de atendimento, volume de publicação. O corretor tem que parecer humano, trabalhador, confiável, especialista da região, tem tudo do bairro, conhece o dono da padaria, o postinho de saúde. O que é que o que é que o público quer? O público quer sair do aluguel. Aí entra no seu perfil, a foto está a 3 metros de distância, não dá para ver seu rosto. Aí não tem quem sou eu. Entendendo? Vai sobrepondo tudo. Tom verbal errado, visual errado, Instagram errado, WhatsApp errado. Você fala, mas isso me dificulta, não vende mesmo não. Uma sobreposição de erros. Aí vai corrigindo tudo, a sobreposição de acerto, a chance vai ser aumentando. Aí vai tendo muita indicação, você não sofre. Porque todo mês tem que vender para ganhar dinheiro. Quando você tem uma boa carteira de cliente, é sempre gente te indicando, te recomendando, te chamando. O mesmo cliente, ele compra com você, depois ele vende com você, depois ele compra com você de novo. Se você não tem um cliente que já fez
venda e compra com você e você trabalha no mercado imobiliário há mais de 4, 5 anos, você está extremamente errado. Nossa, você veio aqui para bater em mim hoje. Vim não, vim para te ajudar. Mas é um indicador. As pessoas casam, divorciam, ficam ricos, ficam pobres, mudam de novo as pessoas. O mercado é dinâmico. Se você atendeu bem uma vez, ela vai em você de novo. Próximo. Deixa eu ver lá. Próximo, por favor. Que ainda tem a fase 2 daqui da minha conversa com vocês, que é a parte, ó, a principal. É a parte mental mesmo. É a parte de confiança, amor próprio, como perder o medo, como ser mais determinado. É o que muda o jogo. Pode passar, a gente já falou do teu baixo padrão, por favor. Se tiver passador, eu passo aqui também, viu, gente? Aqui é o luxo. Já estou com terno, já estou com uma apresentação diferente. Já uma foto, que é um profissional. Marcos Paulo Imóveis, ou Marcos Paulo Alto Padrão, Marcos Paulo Imóveis de Luxo. Luxo com o Marcos Paulo, já é outro nome. E sem ponto, vírgula, arroba, underline, 23456, gatinho 2026. Sem isso, gente. Simples, coeso, pequeno. Quando eu falo, a pessoa escreve sem errar. Marcos Paulo Imóveis Alto Padrão, corretor de imóveis em Alphaville, especialista em residência de alto padrão. O cara digitou Alphaville, apareceu. Tá vendo? Aí tá lá, prazer Marcos Paulo, eu e alguns eventos de alto padrão, imóvel de alto padrão, foto com família, mais fancy, mais chique, mais cara de gente rica, né? Os meninos, catarro escorrendo, blusa virada, carne em cima da churrasqueira sapecando. Não, é mais alto padrão, é mais uns imóveis alto padrão lá. Ali foto com o Neymar, por exemplo, ou algum evento mais chique, é só exemplo. É só uma questão de falar assim comigo. Vender é, de novo, vender é coerência. Eu vou sair daqui mais coerente. Minha apresentação pessoal. Vamos lá, minha apresentação pessoal. Minha fala e minhas redes sociais. Qualidade do meu atendimento. Isso vai fazer você vender muito mais. Próximo. Por favor. Agora a gente vai ver os detalhes nesse próximo slide aqui sobre o corretor de alto padrão. Aqui o jogo é exclusividade, é status, networking, sofisticação, exclusividade, pertencimento. O jogo é outro. O corretor parece refinado, discreto, bem relacionado. Não é aquele volume de publicação toda. Não precisa aquele excesso de exposição. Tá? O público quer patrimônio, lifestyle, viagens culturais, bons restaurantes, etiqueta, elegância. É outro perfil. E gente, tem de tudo. Tem corretor de luxo que é quebrado e tem corretor baixo padrão que é rico. E tem corretor baixo padrão que é quebrado e tem corretor de luxo que é rico. Tem de tudo. É questão de público. Dá para ganhar dinheiro dos dois jeitos. Tem dos dois casos. Não é um melhor, pior do que o outro. Às vezes é o que você mais se adapta. O que você mais se sente bem. O que você mais vai performar. Porque nos dois tem pobre e tem rico. Aqui mostrar arquitetura, lifestyle, ambiente sofisticado. Onde expor? Instagram, LinkedIn. Mais curadoria, menos volume. Beleza? Próximo. Show! Aqui alguns erros. Ó, tá vendo que a foto agora está longe do meu rosto? Erro. Tanto de underline, zero, número, foguinho, quantidade todo dia. Parece um negócio de rifa. Ah, rifa aqui, não sei o quê. Está vendendo imóvel, é o sonho da vida da pessoa. É o dinheiro que a pessoa juntou durante 20 anos. Ela poder confiar o dinheiro que ela juntou durante 15, 20, 30 anos, a vida inteira dela e da esposa, dela e do marido, ela tem que sentir confiança, gente. Se coloca na posição dela. Aí aquele link gigante, com 1 milhão de números, põe um link personalizado lá, pelo amor de Deus. Aí frase de pensador. Isso aqui é de vocês, tá? Só que eu mudei o nome, pus meu arroba, mas o resto é de vocês. Eu pedi 20 Instagram da turma para poder dar uma analisada. Mas o que você é uma frase de um pensador?
Panfletagem digital. Não adianta fazer panfletagem digital, não. Vai lá no empreendimento, você explica o empreendimento, mostra. Ah, mas eu preciso de câmera, microfone. Não precisa, você precisa de um celular, você já tem. Simples. Aí é coisa que você está inventando para não fazer. Desculpa para dar. Próximo. Então eu te mostrei na prática aqui sobre posicionamento. Revisando o que eu falei, vender é ser coerente. Posicionamento são 5 perguntinhas. Para quem? Posicionamento começa de trás para frente. Identifica troféus, pessoal, profissional e financeiro. Conquista os troféus e documenta. Quarto, expõe esses troféus. Não basta ser bom, tem que ser bom, parecer bom e mostrar ao mundo que você é bom. Onde que eu exponho? Eu exponho onde os meus clientes estão. Esses 5 passos. Eu te fiz antes e depois, e alguns corretores te mostrando erros e acertos. Alto padrão de um jeito, baixo padrão de outro, não tem melhor ou pior. Tem alto padrão que é pobre, tem alto padrão que é rico e vice-versa. Sobre ser coerente. WhatsApp, vários de vocês, o WhatsApp não é bonitinho, não tem site, não tem endereço, não tem selo azul. A foto está distante, foto de paisagem, foto de empreendimento. Não estou comprando de uma pessoa. Ontem eu recebi uma oferta da corretora, eu tive a ideia de colocar aqui. Era desse jeito o perfil dela. Imóveis, a foto, selo azul, estava escrito o resuminho dela, horário de atendimento, site, localização do escritório dela, o escritório que ela trabalha, Instagram vinculado, ou seja, naquele WhatsApp eu clico, eu já saio no Instagram dela, eu vejo que é uma pessoa de verdade, não vejo que é golpe. Gera confiança, é o jogo da confiança. E às vezes o WhatsApp não está assim, você gasta 3 minutos para fazer isso. O resto da vida. Pronto, próximo. Acabei a parte técnica. Só que técnica sem execução não vira jogo. Tem que executar. Tentei trazer o mais pragmático, o mais prático, o mais simples, o mais aplicável para você fazer. Você começar hoje. Nas próximas 24 horas você dá um banho de loja nesse rede social sua, nesse WhatsApp seu, que já vai te fazer passar uma confiabilidade melhor. Agora o GPT, põe umas fotinhas suas, pega as suas últimas 10 fotos do Instagram ou do sua galeria e fala, GPT, meu público final é tal. Essa é a maneira como eu visto. Como você me recomenda vestir? Ele vai te mostrar. Ele vai te ensinar. Vai fazer você se vestir melhor. Dica que eu te dou. Se você conseguir, grava os seus atendimentos. Com o celular, com um cloud no celular, com alguma coisa. Sabe por quê? Nesse exato momento de vida, eu estou levantando dinheiro para minha próxima empresa. Toda a conversa que eu tenho com fundo de investimento e com possível investidor, eu vou lá, não gravo porque não dá, chego, vou no meu app e conto como é que foi a reunião. Na mesma conversa. Então, eu tenho a conversa com o investidor 1, a conversa com o investidor 2, a conversa com o investidor 3, a conversa com o investidor 4. Eu vou contando. Eu falei isso, ele trouxe essa objeção. Cada reunião eu vou alimentando aquilo. Eu tenho uma memória dos meus últimos 8 bate-papos com uma pessoa. E aí, às vezes, uma objeção que ele me trouxe na conversa 2, chegou o momento de eu quebrar ela. Ou eu gerei um número do meu negócio que eu posso trazer agora, que vai trazer aquela objeção que eu tive com ele 1 mês atrás. Só que se eu dependesse de memória, eu não ia lembrar. Então, sempre que eu vou conversar com um cara, eu entro lá, eu uso o cloud. Eu entro no cloud e vejo a história da minha conversa com ele. E vou alimentando. Pego minha conversa com ele no WhatsApp, baixo um TXT e coloco lá. Ela lê minha conversa. Isso vai me ajudando a ser mais assertivo na comunicação com aquele investidor. E eu não perco a memória. Gente, cérebro foi feito para criar. Para guardar é computador, é papel e caneta. Não é cérebro não. Eu tenho um histórico de conversa com ele. Se você fizer isso com seus clientes, que está quente para comprar, atendeu 3, 4 vezes. Anota as objeções da mulher, coloca, do marido, ou grava. Todo final de atendimento vai lá e compartilha. Você vai criando um histórico de conversa, você vai sendo cada vez mais assertivo. Se você gravar a conversa, no final para o GPT ou para o cloud, se comporte como vendedor, analise os meus erros de argumentação, ele vai criar um diagnóstico de onde você errou, o que você deveria ter respondido, como você deveria ter se posicionado, qual o próximo produto para mostrar. Sabe quantos que estão nessa plateia que faz isso aqui que eu estou falando? Vamos descobrir. Quantos faz isso? Levanta a mão. Levanta a mão alto.
Não, quem faz bem feito, igual eu faço, levanta a mão. Quem faz? Não, quem faz do seu jeito, quem faz? Pronto, olha aqui. Deu 3% do público, 4% do público. Ou seja, ninguém. Quando eu falo que o mato está alto, o mato está alto. Esse ano é o ano que você mais vender na sua vida, para você rampar a carreira. O povo, amém. Não, mas Deus já abençoou, você tem que fazer. Você já está saudável, você já está aqui, você já tem os produtos. Tem um quesito sorte? Tem. Vou entrar na parte final com vocês aqui. A gente fala sobre, fulano deu sorte. O cavalo passou selado para ele. Teve a oportunidade. Meu brother, o cavalo pode passar selado. Você pode dar sorte. Existe um fator acaso no mundo? Existe. Só que se o cavalo passar selado e você não estiver lá, como é que você monta nele? Você tem que estar no lugar certo, pelo menos. Porque às vezes o cavalo passa, as pessoas não têm coragem de montar no cavalo. Você não tem que ousar para montar no cavalo ainda. Para mim é muito matemático algumas coisas da vida que eu acho que é mais fácil de entender. Isso aí tem a parte sentimental. Mas as coisas do mundo, a minha vida, a sua, tem coisas que dependem de você e tem coisas que não dependem da gente. Então o resultado final não depende de nós. Você se cobrar, eu tenho que fazer 10 vendas esse mês e não fiz, não é uma cobrança inteligente. Porque isso não depende 100% de você. Mas sobre a venda, tem coisas que dependem só de você. Está dentro do seu alcance, está dentro do seu controle. Que é fazer 10, 15, 20, 30 visitas. Que é gravar 5, 6, 7, 8 anúncios. Que é subir campanha. O que é panfletar. O que é bater no comércio. O que é pegar sua lista de WhatsApp, olhar de A a Z e fazer 40 ligações no dia. Isso depende de você. Então eu gosto de separar as variáveis sobre um objetivo final, as que eu não tenho controle, aí entrega para Deus, e as outras variáveis sobre aquele resultado, as que eu tenho controle. Vamos pensar assim: resultado é venda. Resultado é vender. E vender. Pronto, vai ficar melhor. Resultado é vender. Só que depende de variáveis que você não controla com variáveis que você controla. As variáveis que você não controla, entrega, relaxa, não fica ansioso, não depende de você, não está dentro do seu controle, não é sabedoria que eu faço isso. Agora, as variáveis que você controla, depende de você, aí desculpa que eu falo de adulto. Desculpa, sempre é sua. Fazer 10 ligações no dia, a culpa é sua. Melhorar a capacidade argumentativa, a culpa é sua. Gravar a conversa, ou para resolver um GPT daquele cliente, todo atendimento, a responsabilidade é sua. Fazer 20 ligações no dia, a responsabilidade é sua. Buscar os melhores produtos para você poder vender, a responsabilidade é sua. Acordar sábado cedo, bater de porta a porta, ligar, completar, a responsabilidade é sua. Disso você deve se cobrar. Da venda, não. Que a venda é consequência de coisas que dependem de você, que você pode se cobrar. É inteligente fazer isso, é inteligente metrificar isso, mas tem outras variáveis que não dependem de você. Aí é entregar para Deus, cara. E não misturar as variáveis. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é: o homem prepara o cavalo, mas quem dá a vitória da batalha é o Senhor. Ou seja, preparar o cavalo é o que depende de você. E a vitória só vem para quem pelo menos prepara o cavalo. A venda só vem para que pelo menos quem faz atendimento, para pelo menos quem liga, para pelo menos quem busca, para pelo menos quem está disposto a tomar não, para pelo menos quem busca se vestir melhor, falar melhor, para pelo menos quem vai sair daqui hoje vai dar um tapa nesse Instagram, nesse WhatsApp, vai aceitar crítica de pessoas próximas, vai perguntar para o gerente de vendas como é que eu melhoro, quais são os meus principais erros. Agora a venda em si, aí tem variável que você não controla. Relaxa, saiba que a vitória não vem de você, mas preparar o cavalo depende 100% de ti. Isso é ser adulto. Isso é aceitar a realidade. Sabe o que eu percebo?
eu percebo que no meio do caminho as coisas acontecem. No meio do caminho os problemas se resolvem. No meio do caminho as peças se conectam. Eu estou criando um business novo, um negócio novo, eu vou anunciar em breve. O meu time vem perguntando coisa ansiosa, coisa do futuro, aí eu falo, cara, você quer saber real? Não sei. Relaxa. No balanço da carroça as abóboras se ajeitam. O povo ri e acha bom quando eu falo isso. Mas é o que eu acredito. Não adianta, tem coisa que é tempo. Nova mulher grávida não faz um bebê em um mês não. Tem coisa que se acelera. Emagrecimento, geração de lead, atendimento. Um monte de coisa se acelera. Tem coisa que é natural, não dá para acelerar. Juntou nova mulher, não sai o bebê em um mês não. É 9 meses. Separa as coisas aceleráveis das coisas não aceleráveis. Separa as coisas que dependem de você das coisas que não dependem de você. E faça a sua parte. No meio do caminho as coisas se desenrolam. Quando eu estava treinando para o Ironman, essa competição, era uma competição que a gente foi 24 pessoas fazer a prova. No começo, uns 50 se juntaram para treinar. Aí foi ficando alguns pelo meio do caminho, porque é cansativo, é difícil e tudo mais. Alguns é fogo de palha e tal. Empolgou e não quis fazer e tá tudo bem. Não tem demérito nenhum nisso. São escolhas. Só que um dia antes de embarcar, a gente foi para São Sebastião, litoral de São Paulo. E eu fui treinar os 3,8 quilômetros. Eu não tinha conseguido nadar os 3,8 ainda, sem parar, sem pôr o pé no chão. Foi a primeira vez. Eu tenho algumas coisas para te falar e encerro a minha fala aqui. Primeira coisa que eu tenho para te falar: jogos mentais. Eu tinha trauma de nadar. Eu, Marcos, trauma. Eu afoguei quando criança. Entrava na água desesperado, se não desse pé. Eu tenho músculo, eu tenho pulmão, eu sou saudável, então eu tenho a capacidade física de fazer. Mas a mental estava bloqueada, estava com medo, estava insegura. E aí, meu treinador do Ironman, o Marcelo, colocou uma boia de atleta em mim, começamos a nadar. Aí algumas horas eu queria desistir, ele falava, hoje ou você morre ou você nada dos 3,8, vai nadar. Pode afogar, pode tomar água, você não vai pôr o pé mais na areia, a gente foi pra dentro do mar. Aí eu virava desesperado, eu ia pegar na boia, não vai pegar na boia, nada. E aí eu nadava e tal, algumas vezes eu virava, eu ficava meio boiando, depois eu voltava, eu nadei 1h38, os 3,8 quilômetros. Só que em alguns momentos, quando quer saber, Deus me ajuda, foda-se, ou eu vou morrer afogado, ou eu vou nadar esse cacete aqui. Aí eu olhei pro lado, mas os 4 amigos, o que eu imaginei na minha cabeça, tá? Real, é idiota, mas é real. Eu olhei pro lado e falei assim, eu sou o golfinho bebê, e eu tô na minha família de golfinho, cada amigo meu é um golfinho, eles estão me ensinando a nadar, e eu tenho que me divertir. Aí chegou uma hora, cara, que eu encaixei o nado e a respiração, e eu fui embora. Os últimos 50 minutos eu nadei sem parar. Você imaginava assim, eu sou o golfinho bebê, esse é o golfinho adulto, eu tenho meu habitat natural e eu vou embora. E fui. Nossa, que infantil, que idiota. Vamos pegar as coisas infantis pra gente aprender com elas? Estava pedalando no Ironman, 180 km, Cozumel, México. Calor do caramba. Todo mundo falava pra mim assim, prova em Cozumel, hidrata muito, muito quente, transpira muito. Muita gente não termina a prova por desidratação. Aí cheguei lá, estava quente pra caramba, comecei a pedalar. Aí eu começava a rir sozinho. E eu falava, eles têm que me respeitar. Eu vim de Goiânia. Isso aqui tá parecendo a sombra da minha cidade. Eu Aí tinha uma parte da pista que era com sombra de árvores. E parte era com sol, sem árvore. Quando eu ia na parte da sombra, que é melhor para o corpo, você transpira menos, é menos quente, eu não enxergava bem os buracos no chão e as trepidações. Aí eu fiquei com receio de andar na parte da sombra, que eu não enxergava bem, e eu posso cair. Se eu cair eu machuco, quebro um braço, quebro um ombro, não termina a prova, ralo, vou no sol. Só que o sol é mais quente, desidrata. Para ficar menos pior, eu fiquei assim, eu sou uma placa de energia solar. Quanto mais sol bate nas minhas costas, mais carrega o motor. E pedala, Aí eu saía da sombra e caçava o sol toda hora. Porque visualmente para mim era mais confortável. Só que 2, eu ficava imaginando que era uma placa de energia solar. Aí eu desejava o sol.
Isso me dava mais energia. Quando eu entrei para correr os 42 quilômetros com a maratona, depois da pedalada, 42 quilômetros, eu falei assim, pô, já sei, vou orando cada quilômetro para uma pessoa importante na minha vida. Se eu não tiver 42 seres humanos para agradecer que foi importante para me tornar o homem que eu sou um ingrato. Cada 1 quilômetro corrido era mentalizando e agradecendo pela vida de uma pessoa que me ensinou algo na vida. Passou 42 quilômetros, 42 pessoas eu nem vi. Fiz em 4 horas e 5 a corrida. Ou seja, é ruim fazer aquilo ali. Só que se você imagina algo diferente, fica menos pior. Se você coloca a sua mão dentro de um balde a 20 graus Celsius, é quente ou frio? Depende. Se você colocou antes a 5 graus Celsius e coloca depois a 20 é quente pra caramba. Tá pelando, porque você saiu de 5 graus Celsius e foi para 20. Só que se antes você coloca a sua mão a 60 graus Celsius, tira e coloca na mesma água de 20, a de 20 está fria. Então, 20 graus Celsius é quente ou é fria? Depende do contraste. Vender é difícil ou fácil? Depende do contraste. Tem nego aqui que o pai era playboy, que era ricaço, a vida virou e acha um saco fazer o que faz. Tem nego aqui que veio da Bahia, do Ceará para cá, ficou 3 dias no ônibus para chegar em São Paulo, começou morando lá na periferia, no Caixa Prego, ganhava R$500 por mês, agora ganha 8 mil, é a melhor vida do mundo. Se você escolhe se a água está fria, depende de você, a 20 graus. Se você escolhe que a água está quente, depende de você. Se você quiser ver que é difícil, será. Se você é como eu, que o mato está alto, é só roçar. É uma questão de perspectiva, cara. Olha a quantidade de coisa que eu te mostrei, simples de ajustar. A prova do Ironman era para ser um saco. Eu sinto saudade. Nunca mais eu olhei para 42 pessoas na minha vida. Eu te falei isso tudo para te lembrar de uma coisa. No meio do caminho as coisas se desenrolam. Um dia antes de embarcar, eu fui nadar em São Sebastião. Nadando em São Sebastião, no final desse dia maravilhoso, que eu era um golfinho, na minha imaginação, a gente estava almoçando. Aí eu perguntei pro Nésio, ô Nésio, cadê o Fernando? Cadê o Juliano? Cadê os meninos? É, o Fernando e o Hugo. Cadê o Fernando? Cadê o Hugo? Aí ele, por que não vieram treinar hoje? Eu falei assim, eles não vão fazer a prova não. Aí eu falei, por quê? Ah não, porque ficou muito caro. Eles não vão conseguir ir fazer a prova não. Tem que viajar, comprar passagem, ir para Cozumel, México, pagar hotel, a inscrição, se não me engano é $1.000, $2.000. Ficou cara a viagem, vamos deixar para fazer no Brasil. Aí eu olhei pro Marçal, o Marçal olhou para mim e falei assim, vamos pagar? Vamos embora. Eu falei, liga para os meninos aí. Pode falar que eles vão embarcar assim, eu e o Paulo vai pagar. Aí a gente bancou. Eu não tinha ingresso. Aí eu fui com amizade, liguei pro Galvão, que era Ironman Brasil, ele ligou pro México, conseguiu o ingresso dos meninos e eles fizeram a prova. Por que eu estou falando isso? Porque o normal dos 50 que começou a treinar é desistir porque não tinha dinheiro. Vou nem treinar, é caro fazer a prova fora do país. Vou nem treinar, é difícil. Não, é impossível para mim. Os dois que teve fé, sei lá. No último dia, antes de embarcar, eu pensei, falei com o Pablo, mano, os caras treinou. Então melhor, mais rápido do que eu para fazer a prova. Se dedicaram. Fizeram tudo que tinha que fazer. E agora eles não vão por causa de dinheiro? Porque eles não pediram, eles não falaram, eles não sabiam. Aí dois falaram, não, vamos bancar. Eles fizeram por onde? Se fossem 4 pessoas, talvez teria bancado igual. A grande questão é que os normais, os medianos, os medíocres, nem tentam, nem se esforçam, nem começam, nem fazem,
que quer ver o percurso inteiro. Não, eu tenho o dinheiro do nutricionista, eu tenho o dinheiro da bicicleta, eu vou treinar 3, 4 horas por dia, eu tenho o dinheiro da passagem, eu tenho o dinheiro do hotel, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Agora que eu sei que eu tenho tudo, todos os recursos possíveis, eu vou fazer. Porque para mim, pela minha lógica, tá aqui, é visual. Sei começo, meio e fim. O mundo não funciona dessa forma. Os campeões não agem assim. No meio do caminho, para aqueles que se dedicam e fazem, as coisas se desenrolam. Os 2 únicos dos 50 que foram até o final e que eu não tinha dinheiro, mas porque foram até o final, aconteceu ocasionalmente, deu acidência, sei lá o nome que você quer dar, eles foram. Mas os normais pararam no meio do caminho. Porque pela lógica, eu não vi o caminho inteiro, vou nem começar. Porque nem começar sempre é mais fácil. Dar desculpa é sempre mais fácil. Mas o padrão das pessoas que eu conheço, como atleta, como grandes empresários, qualquer área da vida, grandes comunicadores, não era tudo lógico, fácil e tinha todos os ingredientes na mesa, não. No meio do caminho as coisas foram acontecendo, no meio do caminho as coisas foram desembolando, no meio do caminho as abóboras foram se ajeitando e foram encaixando. E com essa frase nada poética, quero terminar minha apresentação. É no balanço das carroças que as abóboras se ajeitam.